Algo que você precisamos entender que a revelação de Deus é progressiva, ao longo de toda a história. Então, você começa com o relacionamento de Adão, que antes da queda, obviamente, uma dimensão de comunhão muito mais profunda. Mas o que você vai percebendo ao longo das Escrituras é que de vez em quando alguém subiu um pouquinho de nível, de vez em quando alguém avançou um pouquinho mais. A Bíblia fala de um homem da linhagem de Adão chamado Enos. Diz, foi nesse tempo que passou-se a invocar o nome do Senhor, que dá a entender que antes não fazia. Depois você vai descobrindo, na dinâmica da revelação bíblica, né? Noé, por exemplo, tem uma experiência extraordinária com Deus. A partir de Abraão, os patriarcas, Deus começa a se manifestar de uma forma diferenciada. Mas quando Deus finalmente se revela a Moisés, naquela sarça no deserto, Êxodo capítulo 3, verso 6, veja o que Deus disse a Moisés. Ele diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O texto diz, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus nessa manifestação. Como Deus se revelou? Eu sou o Deus do seu pai Moisés, mas também o Deus dos seus ancestrais, do patriarca Abraão, do patriarca Isaac, do patriarca Jacó. Mas um pouquinho adiante, no capítulo 6 de Êxodo, no verso 2, Deus fala de novo com Moisés. Mas agora existe um acréscimo. O texto diz assim, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Esse termo aqui, o Senhor, é a palavra que normalmente é traduzida como Jeová ou Yahvé. Por que que não há uma única palavra para traduzir o nome de Deus? Porque esse nome, com o qual Deus se revelou no Velho Testamento, era composto apenas de consoantes, não tinha vogais. Logo, ele não era pronunciável. Então, as tentativas de tradução são, vamos colocar as nossas vogais, imaginar as maneiras como esse nome pode ser falado. É esse nome que Deus apresenta. Ele diz, eu sou Jeová, vamos dizer assim. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. A expressão aqui, né, é diferente. Ele diz, me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, ou Jeová, não lhes fui conhecido. O que é que Deus está dizendo para Moisés? De novo eu estou avançando na revelação. Né? Há uma progressão. Então você pode traçar isso pela Bíblia. Você, de fato, vai perceber essa coerência de que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história. Mas a revelação de Deus não deveria ser progressiva só na história da humanidade. Ela deveria ser progressiva na história da nossa vida. Eu esperava mais amém do que só esse 1 ou 2 gatos pingados. A revelação de Deus deve ser progressiva na minha e na sua história, na nossa caminhada. Né? E é fácil a gente entender isso quando olhamos declarações como a de Paulo. É por isso que eu comecei dizendo que quando Paulo diz, alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus, ele não está falando que é zero conhecimento. Porque lá em Romanos 1, ele fala que até o ímpio tem um mínimo de conhecimento de Deus para produzir algum tipo de resposta. Agora, olha o que Paulo diz. Esse camarada que entrou no conhecimento profundo das Escrituras, né? O próprio Pedro, na sua segunda epístola, quando se refere a Paulo, né? E ele fala das epístolas de Paulo e diz, conforme a sabedoria que o Senhor lhe deu, né? Os quais na sua carta apresenta pontos difíceis de compreender. Eu digo, gente, se até Pedro tinha dificuldade de entender a profundidade de Paulo, imagina nós. Agora, esse camarada de revelações extraordinárias, olha o que diz em Filipenses 3,10. Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu não sei você, mas eu olho uma declaração dessa de Paulo e tenho vontade de dizer para ele, está de brincadeira? Ele não está dizendo que ele tem zero conhecimento. Ele está dizendo que ele não pode se conformar com o que ele tem. Quando existe mais para ser alcançado. Dá para entender a diferença? Então, vamos ver a frase toda. Eu vou ler agora do verso 10 de Filipenses 3 até o 14. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso. Em outras palavras, não cheguei lá ainda. Ou já tenha obtido a perfeição. Essa palavra significa maduro, estado pleno, completo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E deixa claro, não cheguei onde deveria. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A frase prosseguir aqui é a chave. Eu prossigo para o alvo. Antes ele diz prossigo para conquistar. Agora diz eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Talvez essa declaração de Paulo ilustre muito bem o que nós lemos em Oséias 6:3. O profeta Oséias, da parte de Deus, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é uma experiência única na linha do tempo na nossa existência. Ela é um começo que deve ter progressividade. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a Deus. Logo, eu e você precisamos avançar no conhecimento de Deus. Pergunta: como crescemos no conhecimento de Deus? De novo, precisamos voltar ao fundamento, por meio da sua palavra. Porque o conhecimento bíblico ele não é mero e simplesmente saber o que Deus diz sobre ele, o que Deus diz sobre nós, ou o que é que nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que quando começamos a entender os princípios estabelecidos por Deus e andar neles, nós vamos viver experiências que consolidam a nossa fé. Nossa fé não é construída em cima de experiências, é construída em cima da palavra. Mas a obediência à prática da palavra consolida a fé. Em Malaquias 3:10, o próprio Deus diz: ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem de Malaquias 3 é um confronto com a nação que não estava obedecendo o mandamento de dizimar. E Deus diz: me ponham à prova nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção extraordinária sobre vocês. O que é que Deus está dizendo? Quando eu e você não apenas sabemos o que é para ser feito, mas fazemos, nós começamos a viver as consequências disso, e isso consolida a nossa fé. Uma coisa é você ler na Bíblia Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios. A outra é você voltar que nem os discípulos voltaram para Jesus empolgados: Senhor, no seu nome os demônios submetem. O que é que eles estão dizendo? Funciona! E é quando nós começamos a viver isso que a Escritura vai se tornando algo cada vez mais forte em nós. Então você entende o que a Bíblia diz a respeito de generosidade, você pratica. E você descobre um nível de satisfação que o egoísmo da carnalidade humana jamais te daria. Mas não é só isso, daqui a pouco você descobre que essa lei de semeadura e ceifa que a Bíblia diz, ela começa a trabalhar em seu favor. Porque se por um lado eu costumo dizer que o princípio bíblico que você quebra vai quebrar você, o que você honra vai honrar você. Então não é só saber o que Deus diz sobre oração. Eu lembro, eu era ainda garoto e vi minha mãe falando para uma senhora a respeito de orar, porque ela estava falando de uma dificuldade. E essa mulher replicou com ares de espiritualidade e até de humildade. E disse: imagina que eu vou incomodar Deus com uma picuinha dessa. Alguém que acha que oração é incômodo, definitivamente não conhece a Deus. Não conhece o que a Escritura fala sobre Deus e sobre oração. A Bíblia apresenta a figura da oração baseada na oferta de incenso. Incenso era perfume, algo agradável a Deus. Suas orações não incomodam a Deus, elas agradam a Deus. Nós precisamos entender que pedir alguma coisa a Ele não é incomodá-lo. Que esse Deus infinito tem uma capacidade de gestão tão detalhada na vida de cada um de nós, de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com a ideia de saber que o Todo-Poderoso me enxerga. Não só me enxerga, não só sabe da minha existência, Ele se importa comigo. Agora, quando é que nós começamos a realmente compreender isso? Por meio da Escritura. A minha vida de oração foi revolucionada quando eu comecei a ler a Bíblia e entender as declarações de Deus. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Eu dizia: o quê? Eu posso fazer diferença na minha vida e na vida de outros. É lógico que existem aqueles que estão sendo limitados. Jesus, mostrou a importância de orar, mas Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Quem não entende, não usa a ferramenta, não vai ter benefício. Mas a gente tem o outro extremo. Aqueles que acreditam que tem que se comportar como filho mimado, birrento, e que Deus tem que fazer o que eles querem o tempo todo. Isso também é uma distorção do que a Bíblia ensina e uma falta de conhecimento a respeito de Deus. Porque o que nós vemos em Jesus é um modelo de oração que diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. O que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor pode intervir, eu sei que o Senhor pode responder orações, mas que no final se estabeleça a sua vontade e não a minha. E aqui você tem uma perspectiva diferente. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e logo que me apresentei como pastor, ele do outro lado já se defendeu, se protegeu e disse: eu sou ateu. Já dizendo: nem venha pregar para mim. Eu fiz uma brincadeira com um pouquinho de sarcasmo. Falei: olha, pois eu admiro a fé que você não tem fé. Eu falei: você tem mais fé do que eu.
Porque é mais difícil acreditar no que você acredita do que no que eu acredito. E depois de uma breve discussão, eu lembro que eu li num livro, talvez foi do Otmani, que teve que pregar para os chineses, né? E o comunismo trouxe com muita força para a China o ateísmo. Ele começou a provocar um camarada desse e dizer, olha, você é Deus, se você é ateu, você é Deus. O cara, como assim? Ele falou, não, é que nós, cristãos, acreditamos que Deus é alguém que transcende o tempo e o espaço. Ele falou, e eu vejo em você isso. Conversa é essa? Ué, você está dizendo que Deus não existe? Deus pode não existir agora, mas quem garante que há 5 milhões de anos atrás ele não existiu? Ou ele pode não estar aqui agora, mas quem garante para você que ele não está escondido no deserto da África, ou na floresta amazônica, ou mesmo em outro planeta? Então, para você garantir que ele não existe, você tem que ter vasculhado todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você transcende o tempo e o espaço, a menos que você não possa garantir que Deus existe. Mas se você garante, você é Deus. Depois de uma brincadeira dessa, de só vão mexer com seus fundamentos, eu falei, olha, por que para mim é difícil estar no seu lugar? Eu falei, eu acredito que Jesus cura hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deixa eu te contar algumas experiências que eu e meus familiares tiveram. E deixa eu te dar os nomes dos médicos, que você da cidade pode ter acesso e perguntar para eles, para não ficar no que eu estou te dizendo. E eu contei as experiências. E ele ficou me olhando sério, eu falei, pode checar com eles. Falei, deixa eu te contar algumas experiências de proteção e livramento que eu tive. E eu contei para ele. Falei, agora deixa eu te contar algumas experiências de provisão que eu tive. E eu posso te dar o nome de algumas pessoas que estão envolvidas. E você pode checar também com elas. No final de falar várias daquelas experiências, o cara olhou para mim e falou, no seu lugar até eu cria. É lógico que minha fé não foi construída em cima das experiências. Mas quando andamos na palavra, as experiências se desdobram, consolidam a fé que nós temos. Quem está entendendo? Então, o propósito não é conhecer por conhecer. Eu vejo crente tentando discutir picuinha que vai levar a lugar nenhum. Não é ter munição para embate teológico, para discussão. É para viver. Outro dia alguém falou, pastor Luciano, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado de pregar? Eu falei, não, na época eu nem sabia direito o que era o chamado de pregar. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria conhecer a Deus. E quando eu comecei a descobrir umas coisas extraordinárias que fizeram mudança na minha vida, eu comecei a ter vontade de repartir. E foi quando eu comecei a ter vontade de repartir com outros o que estava funcionando para mim, que Deus começou a falar comigo a respeito do chamado. Eu não estudei porque eu tinha que pregar. Aliás, eu acho que seria uma coisa muito chata ter que estudar só com a obrigação de ter o que falar para os outros. Mas quando você começa a entender e viver algo extraordinário, e eu e você podemos e devemos crescer e avançar no conhecimento de Deus.